Olá, entra no ar a partir de agora o programa Paraíba Tem, que é um programa institucional da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba e conta com o apoio do SESI e do SENAI. A síndrome de Bornau, também conhecida como síndrome do esgotamento profissional, a partir de janeiro desse ano, ela passou a ser reconhecida como doença ocupacional, ou seja, doença do trabalho, garantindo então aos profissionais que eles tenham os mesmos direitos previstos na Previdência, né, direitos já concedidos em caso de outras doenças. E é por conta disso que hoje a gente vai conversar sobre esse tema, que eu acredito que seja muito importante do ponto de vista do mercado de trabalho. E o nosso convidado é o psicólogo clínico, escritor, palestrante, Rossandro Klinger. Rossandro, seja muito bem-vindo. Olá, Sueli, uma alegria estar aqui com vocês, ainda mais para falar de um tema que eu acho tão importante, porque afinal de contas isso tem tomado conta de muitos profissionais. Eu mesmo já me percebi muitas vezes indo para esse ponto, e aí eu percebendo esses sinais, um pouco que a gente vai falar aqui, comecei a retardar isso e evitei um esgotamento. Então é importante a gente dar conta disso, para que a gente possa alertar as pessoas, porque muitas vezes a própria consciência disso nos ajuda a evitar o processo. Pois é, Rossandro, o fato da síndrome de Bornau ela ter sido agora reconhecida como doença do trabalho, eu acho que já transmite para a gente o grau de seriedade da doença. E aí vamos tentar, então, ser o mais didático possível, especialmente para aquelas pessoas que, por alguma razão, não têm ouvido falar ainda sobre a síndrome. E eu começo lhe perguntando, o que é a síndrome de Bornau? A síndrome de Bornau é um estado de esgotamento emocional, físico e mental também, causado por estresse excessivo e prolongado, né? Ocorre quando você se sente, por exemplo, sobrecarregado, emocionalmente esgotado, incapaz de atender às demandas, às exigências constantes que estão ao redor. À medida que o estresse ele continua, você começa a perder o interesse, a motivação e faz com que você diminua a sua capacidade de agir. Esse esgotamento ele vai reduzindo, por exemplo, a produtividade, o consumo de sua energia vai ser muito grande, deixa você sentindo cada vez mais desamparado, sem esperança, e aí você fica até meio que ressentido. E em alguns casos, por exemplo, você pode se sentir que não tem mais nada a dar, você acha que começa a não ter mais sentido. Os efeitos negativos do esgotamento se espalham tanto por áreas da vida, incluindo, por exemplo, na sua casa, no trabalho, na vida social, porque é um erro achar que isso é só uma coisa do trabalho, né? O esgotamento ele também pode causar tanto mudanças de longo prazo no seu corpo, que tornam mais vulneráveis a doenças, a resfriados e gripes, você baixa a imunidade física e também emocional, por causa do que você vai sentir como as consequências, e por isso que é muito importante, assim que você perceber os sinais e sintomas, você imediatamente buscar ajuda nesse sentido. Ô, Rossandro, pela sua fala, a gente, como profissional, a gente para e pensa, né? Isso se assemelha muito a esse ritmo louco que a gente vive no mercado de trabalho, na nossa rotina, especialmente nos últimos tempos. No caso da síndrome de Bornau, especificamente, quais são as peculiaridades, ou tem algum detalhe no que diz respeito a sintomas, as características da doença? Quais são esses detalhes para que a gente possa perguntar, será que eu desenvolvi a síndrome de Bornau? Explica para a gente. Os sintomas, eles atuam em 3 áreas, físicas, emocionais e comportamentais. Então, eu vou falar aqui um pouquinho de cada uma, para que as pessoas possam começar a entender e fazer, talvez, aí, elencar na sua própria cabeça o quanto você está ou não próximo desses sintomas. Por exemplo, nos sintomas físicos de burnout, nós temos um sentir-se cansado e esgotado a maior parte do tempo. Porque se sentir esgotado um momento ou outro, faz parte, tem dia que a gente dá um pique maior no trabalho, né? Faz parte disso. Agora, se é constante esse sentimento, você está adoecendo muito, porque sua imunidade está baixa, então você está tendo gripe frequente, dor de garganta frequente, dor de cabeça frequente, dores musculares, mudança de apetite, até muito, por exemplo, afetando o seu sono. Então, esses são os clássicos sintomas físicos. Lembrando que isso é intensamente, não é? Tem dia que a gente perde o sono, mas se você está frequentemente tendo problemas de sono, você já começa a sentir que tem uma relação profunda com o burnout. Outros sinais emocionais, que são diferentes dos físicos, é uma sensação de fracasso, de insegurança, se sentir impotente, às vezes derrotado na própria vida profissional, sentir que você está sozinho no mundo,
perder a sua motivação, a perspectiva de você ficar com um sentimento muito mais negativo dentro da vida, e você diminui a sua satisfação em fazer as coisas, em realizar. Já os sintomas de comportamento, que o sentimento é uma coisa, é aquilo que você está sentindo por dentro. O comportamento é quando você expressa isso para o mundo. Aí você tem, por exemplo, abandono das suas responsabilidades, você se isola dos outros, você começa a procrastinar, adiar, demorar a fazer entregar as coisas, você usa alguns vícios para tentar se compensar, como comer demais, álcool ou drogas para lidar com isso, descarrega suas frustrações nos outros, é quando você, por exemplo, chega muito mal do trabalho e briga com o povo em casa, isso é uma coisa muito comum, e ignorar ou chegar mais tarde no trabalho, ou sair mais cedo, porque no fundo você está sofrendo com aquele ambiente e você quer evitá-lo a todo custo. Ô, Rossandro, e o próprio profissional, ele tem como saber como ele está chegando à síndrome de burnout? Ou seja, existe uma fase que antecede o diagnóstico possível de descrever, até para que, de alguma forma, a gente consiga alertar os profissionais, para que eles liguem aquele botãozinho de alerta? É importante a gente entender isso, porque sinais e sintomas muitas vezes são desconsiderados, né? Porque, por exemplo, a maioria de nós, a gente tem dias que a gente se sente impotente, que a gente se sente sobrecarregado ou desvalorizado. Quando a gente se arrasta para fora da cama, assim, tem que ir, sabe? Assim, como a gente diz assim, quando vai para academia, eu vim na força do ódio, né? Mas isso um dia ou outro é uma coisa que é comum. Mas se você sente isso a maioria das vezes, você realmente está entrando num processo de esgotamento. O burnout, ele tem característica, ele é gradual, é processual. Isso não acontece do dia para a noite. Mas você pode começar a perceber. Os sinais e sintomas, eles são sutis no início, mas eles vão piorando com o passar do tempo. Pense nos primeiros sintomas como sinais de alerta de que você tem algo errado, que você precisa logo focar nisso e resolver. Se você prestar atenção e reduzir ativamente seu estresse, por exemplo, você vai poder evitar um grande colapso, que é muito pior. Mas se você ignorar, você vai se sobrecarregar e entrar em processo de esgotamento muito rápido. Imediatamente, então, eu lhe pergunto, é possível prevenir o desenvolvimento da síndrome? Antes de responder isso, eu queria falar uma coisa que eu acho importante, que é a diferença entre estresse e burnout. Porque quem está nos ouvindo pode estar dizendo assim, mas isso não é estresse, né? Burnout, ele pode ser o resultado de um estresse muito forte, implacável, mas não é o mesmo que muito estresse. Por exemplo, o estresse, em geral, ele envolve muita pressão para que você atenda a certas demandas, e as pessoas estressadas, elas ainda podem imaginar que vão conseguir. Elas, mesmo no estresse, elas vão pensar assim, eu controlo isso, eu vou conseguir entregar essa coisa aqui, mesmo com esse padrão de estresse. Burnout, por outro lado, o estresse ele é tão grande que ele tira a sua sensação de entrega. Você entra num processo de esgotamento significativo, você se sente vazio mentalmente, exausto, desprovido de motivação. Então, eu estou fazendo essa diferenciação porque esse é um dos objetivos, entender a diferença entre estresse e burnout, vai fazer com que você perceba que os sinais estão passando do ponto, de que é um estresse que está te esgotando, e aí você tem que, percebendo isso, começar a controlar e evitar que você entre num processo como esse. Ok, bom, a gente já vai dar uma primeira pausa aqui, a gente vai ao primeiro intervalo, mas não saia daí, hoje nós estamos conversando sobre a síndrome de burnout e o nosso convidado é o psicólogo Rossandro Klinger. A gente volta daqui a pouquinho, até já! Que tal começar o ano se qualificando? No Senai, são mais de 3.000 vagas gratuitas em cursos de qualificação, aperfeiçoamento e iniciação profissional. É isso mesmo que você ouviu! Mais de 3.000 vagas gratuitas em cursos do Senai. Essa é a sua chance de iniciar uma carreira ou buscar novos caminhos profissionais. Procure a unidade mais próxima de você e saiba mais. Outras informações em fiepb.com.br/Senai. Estão abertas as inscrições para a Corrida SESI Rio Tinto, que acontecerá dia 15 de maio, com percurso de 5 e 10 quilômetros, dividida por categorias feminino, masculino e por faixa etária. Os prêmios serão um voucher no Hotel SESI Parque da Mata, além de troféus e certificados de participação. O Senai da Paraíba inicia a capacitação inicial e continuada para colaboradores da Coteminas, dos municípios de João Pessoa e Campina Grande.
Os cursos são na modalidade à distância, focados no desenvolvimento profissional. O SESI da Paraíba, em conjunto com a Prefeitura Municipal do Ingá, capacita 40 cidadãos atendidos pelo Programa Nacional de Inclusão de Jovens na cidade do Ingá. A formação incentiva o desenvolvimento pessoal e profissional dos participantes. Mais informações em fiepb.com.br. Estamos de volta com o programa Paraíba Tem, hoje aqui conversando sobre a síndrome de burnout, e o nosso convidado é o psicólogo clínico Rossandro Klinger, que está hoje aqui explicando sobre a síndrome, que, lembrando, a partir de janeiro de 2022, passou a ser reconhecida como uma doença do trabalho. Rossandro, eu lhe pergunto agora, uma vez diagnosticada, né, a síndrome de burnout em algum profissional, como ela pode ser tratada? Bom, quer você reconheça os sinais de alerta de esgotamento iminente na sua vida, ou já tenha passado por um processo como esse, tentar superar a exaustão e continuar do jeito que você estava, ignorando isso, só vai causar muito mais dano. Então, é a hora, quando você sente isso, de você fazer uma pausa, mudar a direção da sua vida, aprender sobre o que você está vivendo, e se ajudar a superar esse esgotamento é essencial, porque para que você possa se sentir saudável e positivo novamente, você precisa entender que o diagnóstico, ou seja, reconhecer, é a primeira etapa. Uma das coisas que é muito comum, a gente fala que é lidar com os 3 R's, né? Então, primeiro é reconhecer, então fique atento aos sinais que alertam que você está desenvolvendo burnout. Depois que você sentiu que de fato é o seu caso, então o segundo R é reverter, desfaça o dano buscando apoio tanto na empresa, como com profissionais, com amigos. E, finalmente, o terceiro R seria a resiliência, que é construir uma capacidade, uma resiliência para que esse estresse agudo não se converta em burnout e você não tenha prejudicado a sua saúde física e sua saúde emocional. Rossandro, no caso das empresas, né, elas têm papel importante na prevenção dessa doença no ambiente de trabalho? Tem sim, sabe? Porque níveis elevados de estresse dos funcionários afetam financeiramente as organizações. Por exemplo, a gente não tem tantos dados estatísticos no Brasil, mas quando você pega uma pesquisa recentemente feita nos Estados Unidos, afirma que, por exemplo, olha só, o custo anual nos Estados Unidos, a gente pode fazer uma migração para o Brasil, assim, levando as proporções diferentes, né? Mas o custo lá do burnout é na ordem de prejuízos de 300 bilhões de dólares anuais para as empresas. Por quê? Por causa do burnout, você tem aumento dos acidentes, das faltas, que é o absenteísmo, você tem uma rotatividade maior de funcionários, você tem compensações trabalhistas, você tem custos com médicos, legais, enfim. Embora a gente tenha fatores externos, como, por exemplo, preocupação com dinheiro, a pessoa está endividada, ou crime, ou política, a gente está num momento muito tóxico político, as empresas elas devem ajudar efetivamente a reduzir o estresse dos seus funcionários por meio de várias táticas. Por exemplo, promover o equilíbrio no ambiente de trabalho em relação a trabalho e vida. Então, por exemplo, se o trabalho está tirando do indivíduo a capacidade de viver com a família, de cuidar da família, é óbvio que ele vai se desequilibrar e vai ser muito mais sensível. Monitorar o excesso de carga de trabalho. Então, monitorar a agenda, horas de trabalho, incentivar os funcionários a tirar férias, a cuidar, a viver essa experiência, fornecer opções de trabalho remoto, que é uma realidade hoje. Então, é uma forma também que ajuda muito. É óbvio que tem casos de pessoas que, por exemplo, já sofrem de ficar em casa, né? Já preferem estar no trabalho presencial. E tem trabalhos que não têm condição nenhuma de ser remoto, mas aqueles que forem possíveis, é importante que essa opção seja oferecida. Priorizar muito bem o bem-estar no local de trabalho, um lugar limpo, em que você se sente acolhido, higienizado, iluminado. Claro que não é só isso, mas é importante também. Oferecer programas de assistência para o colaborador, caso ele desenvolva, né, o burnout. Então, como é que você vai cuidar das pessoas? Aplicar treinamento dos gerentes, as pessoas que lideram, porque as pesquisas mostram, Sueli, que 60% das pessoas deixam o emprego por causa de um chefe ruim, que estão sendo sufocados. Então, às vezes, essa pessoa ela foi treinada naquele ambiente comando e controle, e o mundo mudou muito. E você precisa, então, entender que é possível você direcionar, cobrar metas, sem
sem machucar as pessoas, sem ser tóxico, né? Também é uma coisa importante nas empresas que ajuda muito isso. Isso vale também para a família, viu, gente, essa dica, que é praticar comunicação aberta. Quando você tem uma informação que ela é retida ou ela é mínima, você termina estressando a equipe porque o funcionário não sabe exatamente o que está acontecendo. Então é importante que a gente tenha essa capacidade de se fazer entender, uma comunicação aberta. E outra coisa fundamental, gente, ouça o colaborador. Os funcionários, eles têm uma riqueza imensa de conhecimentos e ideias que às vezes são ignorados, porque você, de forma equivocada e preconceituosa, acha que alguém que está numa função que não é tão relevante, ao seu ver, ela não tem como contribuir. E os funcionários todos, vou contar um segredo para vocês, eles vêm com cérebro, não só com mãos. Eles pensam, eles podem, eles devem ser ouvidos e podem contribuir. E ao fazer isso, eles sentem pertencimento. Porque não existe coisa mais irritante do que você nunca ser escutado. Então, pertencimento é algo que a gente vai construindo e torna o ambiente muito mais leve. Ô, Rossandro, existe alguma categoria profissional que fique mais exposta a desenvolver a síndrome de burnout? Existe, Sueli, sem sombra de dúvidas. A gente poderia destacar aquelas que no mundo inteiro são consensos como profissões que são muito mais afetadas por burnout. Por exemplo, bombeiros, né, policiais, professores. Tem um caso enorme, o conjunto de professores que tem envolvido burnout está muito grande, especialmente porque as famílias têm falhado na sua função educativa dos filhos e estão entregando para os professores pessoas muito mais deseducadas emocionalmente, então a carga ficou muito maior. Bancários também, por causa do sistema inteiro, mudanças, muitas metas. Pessoas que trabalham na área de saúde, médicos, médicas, enfermeiros e enfermeiras. Então, existem muitos outros trabalhos que estão dentro dessa esfera de burnout, mas esses são os que a gente percebe os mais afetados. Durante a pandemia, obviamente, a gente viu que profissionais de saúde e professores foram muito afetados com burnout. Mas a gente poderia incluir aqui algo, por exemplo, que não está no radar, mas que eu, por exemplo, percebo, profissionais que fazem delivery. Quantas vezes, Sueli, você não já passou por um sinal e viu uma pessoa cortando o sinal vermelho para entregar aquele produto numa hora, porque se não entregar, então é claro que essa pessoa passa o dia inteiro, digamos assim, passando ao lado da morte, né? E quantos acidentes não tem com pessoas que fazem entrega por delivery? Então tem outros profissionais hoje em dia que, ou então, por exemplo, alguém que está trabalhando à noite no Uber ou no 99 e de repente recebe uma chamada de um lugar ou de alguém que desconfia, o nível de estresse que essa pessoa vive o tempo inteiro e com a gasolina alta, enfim. Tem muitas outras profissões que a gente poderia elencar aqui, mas essas, sem sombra de dúvidas, são aquelas que a gente percebe que são muito mais afetadas pelo burnout. Ok. Bom, hoje a gente está aqui conversando sobre a síndrome de burnout e quem está conosco é o psicólogo clínico Rossandro Klinge, esclarecendo e tirando todas as dúvidas a respeito dessa que agora passou a ser considerada, reconhecida uma doença do trabalho. O programa Paraíba Tem volta daqui a pouquinho, não saia daí. Até já! Gosta de desafios e de corrida de rua? Então não fique de fora da primeira corrida do SESI Rio Tinto. Dia 15 de maio, com concentração e largada na Praça da Vitória, em frente ao SESI. A prova contará com percursos de 5 a 10 quilômetros e premiação em troféus e medalhas. Faça sua inscrição e confira o regulamento em fiepb.com.br/SESI. Outras informações pelo telefone 3291-4750. Precisando de um novo talento para sua empresa? Conte com o IEL Paraíba. Por meio dos programas de estágio e Mais Aprendiz IEL, você terá a indicação dos melhores profissionais para fazer parte da sua equipe, de acordo com o perfil e necessidades da sua empresa. Além disso, o IEL utiliza critérios inovadores em todo o processo de recrutamento, acompanhamento e capacitação dos candidatos. Estágio e Mais Aprendiz IEL, um bom negócio para a sua empresa. Mais informações, fiepb.com.br/IEL. Estão abertas as inscrições para a Corrida SESI Rio Tinto, que acontecerá dia 15 de maio, com percurso de 5 e 10 quilômetros, dividida por categorias feminino, masculino e por faixa etária. Os prêmios serão um voucher no Hotel SESI Parque da Mata, além de troféus e certificados de participação. O Senai da Paraíba inicia a capacitação inicial e continuada para colaboradores da Coteminas, dos municípios de João Pessoa e Campina Grande.
Os cursos são na modalidade à distância, focados no desenvolvimento profissional. O SESI da Paraíba, em conjunto com a Prefeitura Municipal do Ingá, capacita 40 cidadãos atendidos pelo Programa Nacional de Inclusão de Jovens na cidade do Ingá. A formação incentiva o desenvolvimento pessoal e profissional dos participantes. Mais informações em fiepb.com.br. Estamos de volta com o programa Paraíba Tem. Lembrando que hoje a gente está aqui conversando com o psicólogo Rossandro Klingey sobre a síndrome de burnout. Rossandro, nesse último bloco eu queria que você descrevesse um ambiente de trabalho saudável e como o profissional ele pode identificar que esse mesmo ambiente, por algumas razões, não está lhe fazendo bem. A gente tem como traçar esses dois cenários? Tem aquelas empresas chamadas The Best Place to Work, né? As melhores empresas para trabalhar têm algumas características. Vamos combinar que ninguém quer ser infeliz no trabalho e odiar o lugar onde vive. Porque a gente passa muito, tirando a época da pandemia, a gente passa muito mais tempo no trabalho do que com os nossos parentes. Sabe por quê? Porque a maior parte do tempo que a gente passa em casa, a gente passa dormindo. A maior parte acordada, a gente passa no mundo do trabalho. Então, quando os trabalhadores passam tempo em um ambiente de trabalho positivo, isso vai moldando a sua mentalidade sobre bem-estar de várias maneiras. Um local de trabalho saudável, ele é aquele em que os funcionários e a administração também trabalham juntos para promover ações e comportamentos que são saudáveis para todos, para manter todo mundo seguro e atingindo essas metas que são de todos. Um ambiente não tóxico, saudável, ele leva a uma oportunidade de discussão aberta, as pessoas podem falar. Os relacionamentos profissionais, eles são produtivos, as pessoas sentem que estão crescendo juntos. Alguns fatores vão para o que torna o ambiente de trabalho saudável, por exemplo. A gente sabe que é óbvio que um espaço físico seguro, limpo, é importante, mas vai além disso. Por exemplo, um local de trabalho saudável, ele é aquele em que os funcionários prosperam em seus projetos, que trabalham e se sentem realizados, além de permanecerem mentalmente e fisicamente saudáveis. Então, há um cuidado. As pessoas cuidam de quem cuida, né? Então, por exemplo, eu preciso cuidar porque são as pessoas que fazem tudo acontecer. Eles são produtivos, se sentem apoiados, né? Isso reduz, por exemplo, as faltas, as doenças, os conflitos. E, em última análise, a rotatividade, que também é uma coisa muito ruim, porque você treina um profissional, investe muito, depois ele não suporta o ambiente, sai, chega alguém que você tem que começar tudo de novo. Então, há uma perda, né, de rendimento para todo mundo. É importante entender que hoje, mesmo aquele que é o gerente tóxico, essa pessoa não está bem, ela está infeliz. Hoje a pessoa que acha que tem que gritar, que humilhar, que chamar palavrão, é uma pessoa que está completamente vulnerável, porque ela pode ser filmada, processada e destruída profissionalmente. É bom que dê esse aviso, porque as pessoas têm que entender que o mundo mudou muito. Então a gente precisa entender algumas características de um ambiente saudável, por exemplo, para trabalhar. Tem flexibilidade. Pessoas, por exemplo, hoje em dia com essa questão do virtual, há um ambiente de empatia, as pessoas elas estão em busca de valores positivos, há uma profunda busca, isso tem uma característica muito essencial nas empresas que eu falo, no mundo todo, e que a gente percebe que os funcionários se sentem bem. Há uma política real de ser contra fofocas, ou seja, eu lembro de uma empresa que eu fiz uma palestra uma vez, falei que lá, se alguém falasse de alguém, seria sumariamente demitido. Você só poderia falar de outro funcionário se não tivesse a ver com a vida pessoal dele, se o que ele estivesse fazendo de fato estivesse afetando a instituição, né? Então, tirando isso, então por que ninguém podia falar de ninguém? As pessoas começaram a criar um ambiente muito saudável. E eu lembro que eu conversava com os funcionários dessa empresa, eles diziam assim: você sabe que domingo eu já fico esperando para chegar segunda para vir para cá? Que justamente a maior parte das pessoas é o contrário, faz, domingo chegou, terminou, começou a música do Fantástico, já dá uma angústia, porque as pessoas sentem que vão para ambientes difíceis. Por exemplo, em ambientes saudáveis tem colaboração na equipe, a comunicação é aberta, os projetos são bem objetivos e há um incentivo para que todos cresçam, e não só alguns. Então essas são algumas das características de um ambiente saudável. Rossandro, nesse último bloco do programa, a gente daqui a pouquinho vai encerrar, mas antes eu queria que você deixasse um recado seu, né? Se você tivesse que agora, para a gente dar um fechamento nessa nossa conversa, deixar uma mensagem,
para o empresário, para o gestor, para o profissional da empresa? Que mensagem você deixaria diante de tudo isso que a gente conversou aqui hoje? Bom, Sueli, é assim que quando a gente se sente esgotado, os problemas eles sempre parecem bem intransponíveis, né? Tudo parece muito sombrio, difícil, a gente não consegue nem juntar energia para reagir a tudo isso. Então, quanto mais agir para ajudar a si mesmo. Então, se você sente que está fora de controle, que esse estresse está muito intenso e tirando sua energia, existem medidas positivas que você pode tomar para lidar com o estresse avassalador e recuperar um pouquinho o seu equilíbrio emocional na sua vida. Uma das coisas mais eficazes é chegar junto aos outros, é ter contato com as pessoas. Eu digo que na pandemia a gente ficou com tanta falta das pessoas que até de gente chata a gente sentiu saudade, né? Então, um contato social, ele é um antídoto, é algo da natureza humana, né? Falar cara a cara, com um bom ouvinte, de uma maneira que você sinta que você está sendo acolhido. As pessoas com quem você fala não precisa ser capaz de consertar o seu problema, elas só precisam ser bons ouvintes. Isso implica dizer que também você deve ser isso para o outro. Você também tem que entender quando alguém vai falar com você, ele não quer que você necessariamente resolva, mas que você escute, às vezes somente escutar, alguém que ouça exatamente sem se distrair ou sem julgar você. Entre em contato com pessoas próximas a você, como seu parceiro, sua família, os amigos, e a abertura ela não fará de você uma pessoa, um fardo para os outros, que a gente tem medo de estar assim, né? Eu vou ser um peso para os outros, mas se você não ajuda as pessoas, por que você não pode ser ajudado? Então é preciso acolher isso em você. Seja mais sociável com os colegas de trabalho. Eu sei que a gente talvez tenha vindo de ambientes muito tóxicos e tem uma tendência de já entrar armado nos ambientes. Então desenvolva um ambiente mais acolhedor, mais amistoso, para que todo mundo que vive naquele ambiente se proteja, né? No momento em que a gente vive um ambiente muito estressante, tudo piora. Limite seu contato com pessoas negativas, né? Isso é importante porque conectar-se com alguém que só tem comentários ruins vai fazer com que você tenha um sentimento de desestímulo da natureza. Eu chamo isso de curadoria afetiva. Quando eu comecei a voltar para casa durante a pandemia e comecei a criar o hábito de deixar os sapatos lá fora, né? Eu comecei a me perguntar, só são os sapatos que eu tenho que deixar aqui fora de casa? Será que não tem certos pensamentos que não cabem mais no meu lar, nem dentro de mim? Será que não tem certas pessoas que eu também não devo mais conviver? Então, também um pouco fazer essa curadoria. Além disso, eu acho que é importante para todos nós fazer uma reavaliação do que é prioritário para a gente, porque o burnout é um sinal que alguma coisa não está funcionando na sua vida. Então, defina limites, aprenda a dizer não, porque se você não aprender a dizer não, as pessoas vão te atropelar, isso em casa e no trabalho. Faça uma pausa diária de tecnologia. A gente precisa, de vez em quando, desligar o laptop, o e-mail, o WhatsApp, o celular. Sai, porque essa coisa está esgotando a gente. Reveja o tempo que você usa para se relaxar, para você cuidar de você, para você fazer uma coisa que te desestressa. Você pode tomar um café na varanda, ou olhando a janela, ou aguando uma planta. Aquilo que te faz ficar calmo, sei lá, meditação, orar. Busque isso com mais intensidade. E durma bastante, gente, porque muitos temores, como diz Renato Russo, nascem do cansaço e da solidão. E, por fim, hoje há vários estudos que mostram que o burnout está tirando a paz de todos. Até o dono das empresas, até aquela pessoa que que comanda o CEO da organização, aquele ou aquela que é o CEO da organização, estão vivendo isso. Então é como se todo mundo estivesse perdendo. Então por que todo mundo não vai combinar para que todo mundo comece a ganhar? Se está sendo ruim para todo mundo, para quem está na hierarquia lá embaixo, para quem está em cima, chegou uma hora da gente dizer, opa, alguma coisa está errada, nós precisamos cuidar da nossa saúde emocional. Ok, Rossandro, em nome de toda a produção do programa Paraíba Tem, eu lhe agradeço, muito obrigada, viu, pela sua participação, por tudo isso, essas informações todas que você nos passou hoje. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Um beijo no coração de cada um de vocês. Ok. Bem, a você que esteve conosco, muito obrigada pela companhia. O programa Paraíba Tem vai ficando por aqui, mas volta na próxima semana e nesse mesmo horário. Até lá!